Tá. para tu pensar em relação àquele muitos. Para a gente começar aqui, bom, então, aqui nós vamos falar sobre o particípio, né? Sobre o particípio. E aqui, então, uma lição de introdução. Apesar de ser introdução, ele já vai inserir para a gente o particípio presente e o particípio futuro, né? Na voz ativa, média e passiva. Vamos lembrar agora, então, assim, o particípio aqui, ele vai funcionar, às vezes, de forma similar ao português, às vezes com algumas características bem gregas, né? A forma similar do português é que o particípio ele pode funcionar no português, né, como um adjetivo, né? O particípio pode funcionar como um adjetivo. No grego também vai funcionar da mesma forma. Mas vamos lembrar que os adjetivos em grego, eles seguem aquelas três classificações, né? Que é o adjetivo atributivo, o predicativo e o substantivo. Lembram disso, da aula passada? Sim. Então, o particípio também vai seguir a mesma ordem. Como ele está próximo do adjetivo, ele vai ser trabalhado como se fosse um adjetivo quando não tiver efeito verbal, e ele vai ser um adjetivo, às vezes atributivo, às vezes predicativo, e às vezes ele vai ser um adjetivo substantivado. Portanto, ele também será um substantivo. Como ele vai ser trabalhado como um adjetivo, ele vai ter caso gramatical. Então, ele é o caso de um tipo de verbo, né, um tipo verbal, que tem caso gramatical. Né? Esse é um caso típico e particular do particípio. Além disso, né, as palavras do particípio, elas também têm função de modificação de verbos, né? Modificação de verbos e modificação de substantivos. Né? E nesse caso, eles vão ter função de advérbio e adjunto. Tudo bem? Sim. Então, função de advérbio é quando o particípio modificar o verbo. E função de adjunto quando ele modificar o substantivo, né? O adjunto adnominal. Bom, aí é por isso que nessa parte aqui do vocabulário, ele já começa a inserir alguns advérbios que são importantes para a gente ter em mente, né? O primeiro advérbio aqui é importante, tá? Que é o advérbio arti. Esse a gente tem que decorar. Um outro importante, né? É esta conjunção aqui, ó. Que é a conjunção re. Lembrando, né, que ela pode ser confundida com o artigo definido em feminino, né? Que é o re. A diferença está onde? No símbolo lá em cima, né, mano? Perfeito, né? Tá no acento, né? No acento que é o acento agudo. Então, e cuidado que também esse re com o circunflexo em cima, ele é o verbo em mi. Né? Isso. Então, ele pode ser confundido com várias coisas, né? Tanto com artigo, como com o verbo em mi, como com uma conjunção, que é essa conjunção comparativa. Mas tem o iota lá embaixo, né? É o verbo, é o era, né? Exatamente, né? Que é o passado, né? Que tá lá então, em 1, né? E note que ela aparece 344 vezes, ou seja, ela aparece muito, né? No texto bíblico, então ele é bem importante, né? Isso aqui não aparece aqui? É só o Novo Testamento? Só o Novo Testamento. Só o Novo Testamento. E aparece só nessa forma, né? Quer dizer, que falei. Que falei aparece 75 vezes, né? Mas aí tem o que falês, que falonte, que as outras declinações. Mas aí são os casos, né? Isso. Então, aparece como que falei 75 vezes, mas nos casos tem mais vezes. Tudo bem? Sim, de boa. Laos, né? Laos, povo. Rolós, né? Rolós de holístico, né? Inteiro e tal, né? Aqui é importante, olha só, também, né? Duas palavras que vamos confundir, né? O pos como partícula interrogativa e o pos como partícula enclítica, né? Que é quase o advérbio de lugar, né? De algum modo, né? Portanto, tal. Então, a diferença também está no acento, né? Pos vai ser interrogação com circunflexo e o pos com agudo vai ser partícula enclítica. Aí, assim, a gente pode voltar nisso outras horas para a gente ver, mas é só para a gente saber que isso existe. Outra coisa importante é o toté. O toté, que é um advérbio de tempo, né? Um advérbio de tempo naquela época ou antigamente, né? Porque os advérbios de tempo, geralmente você tem terminação ente, né? Então você pode fazer essa tradução. Tá beleza até aqui? Só para a gente poder focar aquilo que é mais importante, né? O arti, que é importante, o que é importante, o pós, o pos e o toté. Bom, o que nós temos então no particípio é a afirmação categórica da nossa gramática. Um particípio é
adjetivo verbal. Né? Ele é um adjetivo verbal. Isso significa que ele não é substantivo? Não. Isso não significa exatamente isso, né? Por quê? Porque um adjetivo no grego, ele pode ter forma substantiva. Portanto, não restrinja a palavra substantiva somente adjetiva, só a classe dos adjetivos, né? Classe daqueles que dão predicado, né? Aqueles que dão qualidade. Mas sim, também a classe daquele que pode servir na frase sintaticamente como substantivo. Mas, a grosso modo, o particípio, ele é verbo, mas ele é adjetivo. Ele é nome ao mesmo tempo que é verbo, né? Ou seja, ele é um adjetivo não verbal. Ele é multifuncional, então, no grego, hein? Oi? Ele é multifuncional no grego, hein? Ele é multifuncional, perfeito, né? E a tradução dele vai ser sempre complicada também, né? Porque o particípio do grego, no português, você traduz como com o... Ado e ido, né? Ado e ido, né? O particípio no grego, você vai ter outras formas de usar verbos auxiliares para te ajudar também na tradução. E aí você vai ter o particípio aorista, o particípio presente, o particípio pretérito, o particípio futuro, né? Então você vai ter que fazer ajustes ali para ele dar certo, né? Geralmente você pode fazer o aduído, você pode fazer, mas aí nem sempre ele vai ficar bom na frase, né? E você vai ter que acabar modulando isso de alguma forma para poder encaixar melhor. Aqui tem muita questão que é essas questões subjetivas, né? Bom, as características do particípio como adjetivo, né? Então o particípio é usado da mesma forma que o adjetivo. Então, o adjetivo tem característica atributiva e característica predicativa e característica substantiva. Vocês lembram quais são os elementos que fazem com que essas características sejam percebidas no texto? Sim, atributiva é conjunção e, né? Não é? Predicativa é o verbo ser, né? Na predicativa você usa o verbo ser para traduzir. Mas como é que você enxerga no texto quando ele é atributivo, quando ele é predicativo, quando ele é substantivo? Então, quando termina em alto, tem um artigo, né? Isso, perfeito. Então, quando é atributiva, tem um artigo na frente. É aquele tem o artigo. O exemplo que a gente deu. O artigo tem o artigo depois. Isso, depois, esse mesmo. Esse mesmo. Então, atributiva, o artigo está na frente de quê? Do substantivo, precede substantivo. Após o artigo. Na verdade, ele vai preciso porque o paz aqui ele não está como substantivo, ele está como adjetivo, né? No caso, rapaz. Tá, mas o artigo ele vai estar na frente. Tá na frente do adjetivo, não? Isso, velho, isso mesmo. É do adjetivo. Tem porque esse aqui na no português é um pronome indefinido, né? E o predicativo está na frente dos dois, não é isso? Exato. O predicativo, o artigo não está na frente do adjetivo. E no atributivo, o artigo está na frente do adjetivo. Isso. Se o adjetivo começar a frase, ele está na frente. Se o adjetivo estiver depois do substantivo, vai repetir o artigo, né? Então vai ser rodulos pistels, né? Que é pistis, né? Que é o que a gente tinha visto aquela vez lá. Rodulos pistis. Então, sempre haverá um artigo na frente do atributivo. E na frente do predicativo, não haverá artigo. Tá tranquilo? Tranquilo. E quando é substantivado? Não tem artigo nenhum. Não é que não tem artigo. É que não tem... Não tem o quê? Não tem substantivo. Não tem substantivo, tem só adjetivo. Tem só o adjetivo. Isso aí. Quando o adjetivo está sozinho, aí ele é substantivado. E geralmente ele vai ter artigo. Para indicar justamente que ele está fazendo função substantiva lá. Tranquilo? Não, tranquilo. Como adjetivo, o particípio tem caso, gênero e número, que é o que não tinha, né, nos verbos que a gente viu até agora, né? Os verbos não tinham caso, gênero e número. Aliás, né, tinha número e gênero, mas não tinha caso. No caso, agora vai ter caso também, né? O genitivo, instrumental, dativo, tal. Particípio como verbo. Não, então tá. Então, o verbo particípio em grego, ele, como todos os outros verbos, não localiza a ação no tempo, né? Isso já é uma característica dos verbos gregos, certo? Não localizar a ação no tempo. Quando é que a gente localiza a ação no tempo? Quando a gente vai fazer a tradução. Ou seja, né, qual é a correspondente desse verbo grego
no português. Ah, é pretérito, é futuro, é presente. Aí eu localizo no tempo. Mas o grego não faz isso. O grego não localiza a ação no tempo. O grego, ele qualifica a ação como ação completa, não completa, se completando, completada que tem duração, completando-se e depois ter duração, ou seja, aquelas formas que a gente já viu, né? Linear, pontiliniar, né? Durativa. Completa e contínua, né? Isso, Uma ação perfeito. contínua, durativa. Então, por exemplo, né, o futuro é uma ação pontual, né? Porque ela vai acontecer, né? O presente é uma ação durativa, né? Porque está acontecendo, né? E o pretérito pode ser uma ação, né, que aconteceu e o resultado continua valendo, aconteceu, valeu por um tempo e depois encerrou, ou aconteceu, tem uma suspensão e depois volta a acontecer novamente, né? Ou seja, a qualidade da ação ela permanece acontecendo, né? A gente vai identificar isso no português com gerúndio, né? Com outras formas de modos verbais, né? Mas aqui, no caso do grego, ela vai ser muito atribuída ao tipo de conjugação verbal que você faz. Bom, isso aqui também é só revisão, a gente já sabe disso. Tá tranquilo até aqui? Tá. Tá Tranquilo como grego. Ok. Da mesma maneira que nos verbos também, no particípio, o tempo gramatical descreve a espécie da ação, que a gente acabou de falar, né? Contínua, linear, bababá, e ponto linear. Embora alguns gramáticos falem de particípio como modo, aí então o particípio seria algo como, né, o indicativo, o subjuntivo, né, o imperativo. Aí seria então um modo particípio, né? E aí você tem alguma linha, né, uma linha gramatical, uma linha de gramáticos que vão por esse caminho, né? Outros gramáticos, eles usam o particípio como um verbo, né, como uma forma verbal mesmo. E aí sempre alocada junta com um tempo verbal, né? Por quê? Porque o particípio não seria um modo de tempo, um modo verbal. Ele seria uma qualidade do tempo. Uma qualidade do verbo que identifica como uma ação, aqui no caso do grego, né, vai ser uma ação geralmente pontiliniar. Um particípio tem voz ativa, média e passiva, como todos os verbos têm. O particípio também pode ter um objeto, direto ou indireto, e receber, isso aqui é muito importante, né, complementos adverbiais. E a gente vai ver, né, que você vai ter complemento de advérbio de tempo, de lugar, de modo, né, para poder fazer o texto ficar mais fluido em português, né? Essa necessidade do complemento do advérbio, ela é o que vocês fizeram ali quando vocês colocaram o que lá, né? Eis que, né? Quer dizer, há uma necessidade de você colocar palavras ali para ficar mais fluida, né? Então é normal. E a negação mais utilizada como particípio é a negação fraca me, né? Fraca porque a negação forte é qual? Uk. Uk, perfeito. Revisão tá boa, tá dando tudo certo. O particípio, então, ele pode funcionar, né? Ou como adjetivo ou como verbo no grego, né? E para descobrir de que maneira o particípio está sendo usado, é importante observar duas coisas. Primeiro, contexto. E aí, quando eu falo de contexto, você tem um fator altamente subjetivo, né? Porque o contexto você vai ter que olhar e vai ter que, né, fazer ali uma leitura contextual. Mas principalmente o artigo. Por que o artigo é tão importante, né? Porque o particípio está seguindo a regra do adjetivo. E se o artigo no adjetivo é tão importante ao ponto de dar a ele a qualidade de atributivo ou de predicativo, ele também vai ser importante no caso do particípio. Então, quando o particípio tiver artigo ligado a ele, quando ele tiver o artigo, o particípio vai ter a forma de um adjetivo predicativo. Quando o particípio não tiver artigo, ele vai ser ou atributivo ou substantivo. Notaram alguma diferença? Não, tá igual. Não, com o artigo... Tá igual? Não, com o artigo é diferente não do outro. Tá igual, certo? Tá igual. Com o artigo, atributivo ou substantivado. Substantivado quando que vai ser, então? O substantivado é quando não tem o substantivo, só o adjetivo. Exatamente. Ou, no caso, quando só tem o particípio. Particípio. Se o particípio estiver sozinho, ele assume não a forma de um adjetivo, mas a forma de um adjetivo substantivado, né? Ou a forma de um substantivo. Tudo bem?
Beleza. Aqui ele faz só, né, uma tabelinha para a gente ver, né? Então, com o artigo, né, ele tem a função, né, de adjetivo atributivo e adjetivo substantivado. Sem artigo, ele tem a função de adjetivo predicativo e o uso verbal dele também será sem artigo, né? Bom, aí vamos aos exemplos agora. No caso, então, o adjetivo do particípio. Quando um particípio aparece com o artigo, ele é usado como um adjetivo atributivo, no caso aqui. Ro dizoe pater. Ro dizoe pater seria... Pater é pai, né? Pater é pai. Ali é vida, né? Então seria... Vida. Nossa, aqui eu ia traduzir do jeito que está aqui como a vida do pai, algo do tipo. Mas aqui ele traduziu como o pai, vírgula, que vive. Porque a vida, né, seria zoe. Né? A vida. Aqui é zon. Zon, então, é verbo particípio, né? Funcionando como atributo. O pai vive, isso mesmo. Ah, tá. Aí já é o Então seria... então, né? Isso, perfeito. Esse é o particípio, né? Particípio que funciona como adjetivo, é um verbo que funciona como adjetivo e que atribui... E aí por ele possuir um caso, então ele vai ser declinado, né? Perfeito, né? E aí ele vai possuir o caso declinado junto com o substantivo. No caso aqui, ele é nominativo. Beleza. Porque pater é nominativo, ele também vai ser nominativo. Aí seria, o pai vive, né? O pai vive. O vive aqui é uma qualidade, né? E aí, para ressaltar a característica de qualidade, ele acrescentou ali o que vive, né? Deu para entender o que ele fez? Sim. Mas se eu traduzir o pai vive, também tá certo, né? Sem o que ali. Ele restringiu aqui, né? Exatamente, né? Para poder dar a ideia clara de que ele estava tratando de um particípio que é atributivo. O adjetivo... Na verdade, essa vírgula aqui em português, ela explica, na verdade, né? É uma oração subordinada adjetivo explicativo. Isso. É porque é um aposto aqui quase, né? Porque assim, tem vírgula e vírgula, né? Tem como se tivesse... entre vírgulas aí aposto. Então esse aposto aí é exatamente isso, né? É atribuição de algum... Mas se eu colocasse o pai... tem que colocar o pai que vive, né? Eu acho que vai ficar até mais tranquilo para entender quando nessa questão do adjetivo atributivo, colocando exatamente esse pronome relativo que. Ele ajuda bastante, né? Não sei se vai dar certo todas as vezes, mas você vai colocando, e aí na medida que der certo, você vai entendendo, né? Aí depois você tira, caso não fica bom, mas você entende que ele estava lá, né? Você coloca, às vezes, o que ali entre aspas, né? Ou entre parênteses, para você identificar que era isso, né? Mas pode ser, esse é uma boa estratégia, né? Isso aí. Bom, o adjetivo substantivado, também com artigo, né? Mas sem concordância com outro substantivo ou pronome. Aparece como um adjetivo substantivado. Geralmente ele está sozinho, né? Ou ele está sozinho, ou ele está em outro caso gramatical que não concorda com o substantivo da frase. Porque, vamos lembrar, né? Se ele é um verbo, esse verbo ele tem que estar, de alguma forma, dentro de uma concordância. Se ele é um adjetivo, mais ainda, né? Não tem como o substantivo ser nominativo e o adjetivo ser dativo, por exemplo. Por quê? Porque tem que ter concordância gramatical para ter sintaxe, certo? Certo. Então, quando é que eu vou perceber que o particípio ele está em função substantivada? Quando eu perceber que o caso gramatical dele é diferente do caso gramatical do substantivo da frase. Aí eu estou isolando ele de alguma forma e sempre com o artigo antes dele, né? Estou isolando ele de alguma forma e assim eu estou atribuindo a ele, né, uma característica de substantivo. Aqui no caso vai ser Ho pisteuon ekei zoen aionion, né? O Ho pisteuon significaria aquele que crê, né? Ou como que a gente falaria isso? Não é o crente, né? Mas é o crédulo. Crédulo, né? É isso mesmo, né? O crédulo. Eu estou crédulo, né? Então, o crédulo quer, né? Ter, né? O verbo ter, né? Ele tem vida aionion, tem vida eterna, né? Então, talvez a tradução melhor seria essa, né? O crédulo tem a vida eterna, né?
O que crê tem vida eterna. O que crê tem vida eterna, né? Aí seria o criado, né? Não existe, né? Tem a vida eterna, né? Então, resumindo, Zac, então ali o crente nominativo e o outro dativo, no caso. O substantivo. Isso. Aí por isso que é diferente. Não concordando e possuindo um artigo, o particípio se transforma em substantivo da frase. Entendi. Você vê, né? Ele é um particípio, que é verbo, que pode ser lido como adjetivo, mas que na verdade aqui vira substantivo, né? Olha a confusão que ele vai causar, né? Mas é bem isso mesmo. Por isso que ele traduz lá, o crente, né? O crente é substantivo. Aí ele está fazendo jus a essa característica substantivada, né? Quem crê, ou aquele que crê, ele começa... Crente, o qual crê, por isso que eu falei da oração adjetiva. Subordinado adjetivo, o crente, aí ele coloca como aposto, né? O qual crê. O qual crê. Isso, perfeito, né? Então, mas aí no caso ele fica daquele jeito que é o caso dele seria nominativo, o crente, né? Sujeito. Era isso ou isso. Não? É isso mesmo? Aqui no caso ele é nominativo então, aqui. Então entendi. Beleza. Beleza? Beleza. O qual crê, entendi. Beleza, de boa. E o adjetivo predicativo é quando não tem verbo, quando não tem artigo, perdão, né? Não tendo artigo não significa que você não vai colocar o artigo na hora de traduzir. Significa só que ele não tem artigo na frase mesmo, né? Então ele vai falar, também é possível que um particípio seja usado como adjetivo. Isso aqui, mesmo aparecendo sem artigo, neste caso ele é usado como um adjetivo predicativo. Esse é mais raro de acontecer, mas acontece também no grego, né? Então, epemenon, erotontes autum. Então, continuavam autom, né? Não autu, autom. Continuavam a interrogá-lo. Né? Interrogá-lo aqui é particípio com função predicativa. Né? Por quê? Porque não tem artigo. Né? Tinha que ter um artigo ali na frente para ele ser atributivo ou substantivo. Depois do epemenon. Tudo bem? Tudo jóia. Não tendo artigo, ele automaticamente vira adjetivo predicativo. Tranquilo como um grilo. Uso adverbial. Bom, só lembrando, né? O que é um advérbio mesmo? Uma classe gramatical. Uma classe gramatical que faz o quê? Qual que é a característica dos advérbios? Complemento substantivo, né? Não, ele modifica o verbo, né? Ele modifica, né? Se ele é advérbio, né? Ele modifica o verbo, né? Ou intensifica também, né? Modifica, intensifica. Exatamente, né? Verbal, né? Então, o particípio, então, ele pode vir junto de outro verbo. Nesse caso, servindo como advérbio, né? Aí você vai ter o quê? Você vai ter um verbo principal na frase e vai ter um particípio também na frase. E esse particípio, ele vai servir como advérbio, uma vez que há um verbo já presente na frase. Tranquilo? Tranquilo. Então, se tem um verbo e tem um particípio, esse verbo, ele se transforma num verbo principal e o particípio se transforma no advérbio desse verbo principal. Tá beleza? Não dá nem pra falar verbo auxiliar, né? Vai ser advérbio mesmo, né? É advérbio, porque o verbo auxiliar você vai ter que utilizar às vezes ainda assim, né? O verbo auxiliar como ser, estar, né? Você vai ter que colocar ele às vezes, né? Mas ele é advérbio mesmo, né? Ele pra gente entender, né? Ele tá tentando modificar, de certa forma, né? O verbo. Aí no caso lá, ó, da tradução, né? Os pastores voltaram a Deus, né? Seria. Aí o particípio, ele vai ser o louvando, né? Louvando. Ou seja, ele tá sendo um advérbio porque tá mudando a ação do voltar, qualificando ela. Então ele está qualificando a ação de voltar. Voltaram como, né? Voltaram louvando, né? Ação adverbial. Aqui já não vai caber ali o aposto, né? O que aqui já não vai dar. Não vai dar, não vai caber. Por que não vai caber? Porque aqui ele não é exatamente um adjetivo, né? Aqui ele já é um advérbio. Então não vai caber. É o que acontece também com a oração subordinada adverbial. Ela também não cabe essa mesma coisa, beleza. Eu tô fazendo uma associação para eu poder gravar, entendeu? Tranquilo, mas é ótimo. Isso, se ajudar, tá valendo. Tranquilo até aqui? Beleza. Tá, depois a gente vai... tá bem fácil. E assim, porque a gente já viu os adjetivos antes, né?
E aí foi nessa semana mesmo, né? Você Não, eu tá tô falando que bravo, tá hein, fácil mano? porque a gente não tá tendo muita dúvida. Ele só leva a Bíblia em grego, mais velho, difícil que isso aí. pra igreja. Ah, ele nem lê a É. Bíblia em português. Não Mas você tem sabe o mais que português. aconteceu? Nessa semana nós tivemos 2 aulas, né? Anteontem, na terça-feira, né? Nós tivemos a aula de adjetivos, né? É. Então tá tudo muito fresco, né? Então a gente não teve Tá um lapso. ligando, né, tudo aí. Tá ligando bem, né? E aí assim é proposital para isso mesmo, né? Bom, aí no caso da flexão, olha só, né? A flexão não é mais a flexão de pessoa, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Quinta não. Primeira, segunda, terceira do plural, do plural, né? Eu tô viajando aqui. Mas a flexão agora é declinação. Então ele é um verbo que declina. Então Ok? ele não é um verbo que vai ter conjugação, né? Ele vai ter declinação. Ou Ele é um também verbo vai ter conjugação. Só que você vê como isso é paradoxal, né? Porque se ele é verbo, ele tem que ter conjugação, né? Se ele é verbo, ele tem que ter conjugação. Se ele é nome, ele tem que ter declinação. Mas como ele é um verbo que ele não está decidindo o que ele quer da vida ainda, né? Então, ele, na verdade, vai ser um verbo cuja declinação e flexão vai ser a mesma coisa. Ah, beleza. Mas ele não vai ter assim, a gente não vai ler. Ele tá na primeira pessoa, na segunda pessoa. Isso aí a gente Não vai ter. se preocupar com isso. Não vai ter. Vai ter o quê? Ele vai Primeira ter- declinação, segunda, é isso? Não, ele vai Não, seguir a vai ter declinação. declinação, nominativa, vocativa. Isso, ele vai seguir a declinação dos casos. Ah, nos casos. Ah, Os já casos. vi. Porque a gente poderia pensar, né? Que são os casos? Os casos são flexões de substantivos, certo? Certo. É flexionar substantivos. Mas como a gente não fala flexionar, porque flexionar é para verbo, né? A gente fala declinar, Declinar, né? entendi. Só que aí ficou confusão, porque o participo é verbo, mas ele não flexiona, ele declina, né? Por ser verbo, ele declina. Perdão, por ser verbo, ele flexiona. Por ser adjetivo, ele declina. Então as duas coisas vão estar certas para ele, né? Beleza. A gramática normalmente vai escolher uma. E aqui ele está escolhendo a declinação. Mas não está errado falar da flexão também, não. Tá tranquilo. Bom, aí nós temos as terminações, normal, né? Como nós teríamos lá nos outros adjetivos, né? Nos outros substantivos adjetivos, nomes, né? Então, nominativo ou vocativo é igual, genitivo ablativo, instrumental, lativo, locativo e acusativo. Aí é aquele negócio de decorar novamente, né? Então, é só a gente ir tomando, né? Contato permanente com ele pra gente ir memorizando essas terminações, né? Porque nessa altura do campeonato tem pra caramba coisa pra memorizar. Não. Aparece aqui, né, o ni móvel novamente, né? Ni móvel novamente. Mas é isso, né? Aí qualquer coisa a gente volta aqui nessas tabelas novamente para poder ver as flexões, né? Bom, aí tem o verbo emi, o particípio presente do verbo emi, né? Não dá nada aí. Danado. Esse verbo to be eu vou te falar, viu? É o verbo tobe. É. E aí então você vê, né, ó, a forma dele é absolutamente Nossa, totalmente irregular. Ó, parece terminação de verbo no imperfeito. diferente. Exatamente, exatamente. Então ele é muito, muito, muito irregular, né? E aí quando é irregular assim, o que você faz? Decora um por um, né? Porque não tem nenhuma lógica para você Decora. usar, né? Mas é bom que ele vai aparecer sozinho, né, no caso. Geralmente sim, né? No final da palavra, nem nada. Então não dá pra confundir, né? Às vezes dá para confundir, sei lá, né? Não vai confundir, né? Mas Se assim, decorar, não vai. mas é Não zoado, né? decorar, vai. Aí Não seguir norma é foda, né? Mas é verbo defectivo, é assim mesmo, né? Perdão, é irregular, né? Que eles falam. Não defectivo, irregular. E a flexão do participio presente na voz média e passiva, né? Nós temos aqui no presente, certo? Então no presente é bem tranquilo também. No presente ele vai ficar com, né, aqui a vogal temática ômicron, né? Seguindo a vogal temática da segunda declinação. Aí ele vai seguir também, né? Se for vogal temática alfa, vai ser de primeira declinação, né? E se for, não vai ser, geralmente não vai ser não vai ter consoante, porque em verbo não tem consoante temática, né? Só tem vogal temática. A vogal temática ou vai ser epsilon ou vai ser ômicron. Como o epsilon pode ser alongado, você pode ter que declinar ele na primeira declinação lá dos femininos, né? Mas geralmente é ômicron a vogal temática. Então, você vai declinar como se fosse na segunda declinação, que é a declinação em ômicron. Você vai ter, então, a terminação, seria, né, a flexão aqui com a declinação final, né? Que é o men mais os, né? Então, lio vai para liomenos, liomene e liomenon. Masculino, feminino e neutro.
Tudo bem até aqui? Beleza. Beleza. Aí você segue o baile aí para ver, né, as outras terminações. Quando o participio for regular, ele vai seguir essa mesma ordem aqui. Quando for irregular, tipo o verbo em me, aí nem chance. Flexão do participio no futuro. Bom, lembram qual é a característica do futuro? Vamos ver se vocês lembram. É aqueles teta lá, não é? Não é o teta. É o sigma, né? Sigma. É o sigma. Sigma vai aonde? Depois do radical, né? Depois do radical, Depois do perfeito. radical. Né? Então aqui, ó, sigma depois do radical, antes da vogal temática. O sigma vai vir aonde? Bem aqui, ó, né? Entre o U e o ômicron, né? Entre o Y e o ômicron. Então, para fazer o futuro, é fácil. É só pôr o sigma aqui. Vai ser Lussomeno. Antes do Só isso? Só isso. Só isso? Nossa, a primeira coisa fácil que eu vejo. primeira coisa. É a mesma coisa que o outro, só botar um sigma. Só botar o sigma, ó. Lusso, Lusson. Luo, Lusson. Isso é lavar, né? Esse verbo lavar? É o verbo libertar. Libertar, né? Desatar, Lio. né? Desatar, desatar. Tá tranquilo? Então, futuro, de boa, né? Não, tá Essa tranquilo. última parte aí foi a mais fácil, velho. Decorou o presente, você só coloca o sigma No futuro já e... decorei. Deve ter alguma pegadinha essa matéria. Tá muito tranquilo. Vai agarrar alguma coisa. É que eu tô desconfiado, que isso tá estranho. Ai, ai. E aí, então, aí então, ele nem coloca, né, a tabela, porque é só acrescentar o sigma lá, não tem dificuldade nenhuma. Mano, essa pegadinha vai estar no exercício. Não, que é... O vai particípio dar merda. futuro da voz média, você pega, então, né, aí a voz média e coloca o sigma lá. O enrosque tá aqui, Tô falando. que é na voz passiva. E a voz passiva, você tem que colocar essa coisa aqui, ó, que Mas é o texto, É decorar, ó. que é a característica dele, né? Que é a característica só do particípio futuro Caraca, o pacífico. verbo mudou completamente, velho. Sim, mudou não, ele manteve ali o radical dele, mas palavrão desse tu vai... Por isso Exatamente. que eu acho Olha que o palavrão. você fixa radical, cara, ajuda um bocado, porque... Mas é característica só dele, tá? Alguma coisa ainda nessa matéria tá errada, tá vendo? Fácil. Tá muito fácil ainda, né? Não, mas se tu colocar calma. outro verbo aqui, qualquer outro verbo que tu colocar aqui, tu vai ter que fazer a mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa. Ué, por isso que eu tô falando, vai ser igual em todos. Aí tu vai ter que sacar o radical. Pô, esse radical aqui pode ser esse verbo aqui tá meio estranho, pode ser aquele lá. Entendeu? Isso mesmo, né? Então aí você tem o sigma para identificar futuro na voz ativa e na voz média. E aí o tes para identificar futuro na voz passiva no particípio, ok? E como é que fica isso aí no futuro? Desataremos? Então, ele estará desatado, no caso aqui, né? A pessoa E aí vai eu- confiar. Ele estará desatado? Porque eu tenho que usar o verbo auxiliar, né? É, isso aí. E fazer ele na forma particípio quando ele aparece sozinho, assim, né? Aí no texto, talvez o desatado não vai funcionar. Aí você vai ter que colocar alguma coisa lá diferente, né? Tá. Para dar fluidez. Mas aqui, no exercício, será isso, né? Está desatado, né? Ou estará desatado, ou será desatado. Era Né? desatado, é. O verbo ser estar, né? E aí, a tabelinha identificando pra gente como é fácil, né? O particípio presente, né? Aqui, e o particípio futuro, somente com o sigma acrescentado, né? Muito fácil, muito tranquilo, favorável. Vai morrer gente nisso aí. Aí ele vai falar pra você, ó, eu nem vou continuar falando, porque você consegue facilmente deduzir a partir da flexão do particípio presente o resto, né? Então, assim, uma vez que você sabe o particípio presente, né, que você decorou essa tabela aqui, você já consegue fazer todo o particípio presente e todo o futuro presente médio e passivo e o ativo. Né? A guerra tá aqui. E aí, então, ele vai te dar aquela tabelinha, né? Que a gente já conhece. A tabelinha, ela vai identificar, então, olha só, né? A vogal temática de todos os particípios que a gente já viu, que é o presente médio ativo, o futuro médio, o futuro passivo, e as características. Qual que é a questão aqui? Bom, veja que ele está colocando, ó, radical mais vogal temática, e aí ele coloca NT e coloca US aqui.
Por que ele faz isso? Porque isso aqui, essa terminação aqui, NT, é aquela que caracteriza o masculino e o neutro. E essa aqui caracteriza o feminino. No caso da voz média e passiva, você não tem variação de gênero. Então vai ser igual o neutro, o masculino e o feminino. No caso da voz ativa, você vai ter diferença. O neutro e o masculino terão a mesma forma e o feminino terá uma outra forma. A mesma coisa acontece aqui. O futuro ativo, ele tem forma feminina e forma masculina. O futuro médio, ele não tem forma masculina e feminina. Ele tem uma forma única, que vale para os 3 gêneros. E o futuro passivo também tem forma única, mas tem a característica de acrescentar o T no começo, lá antes da vogal temática. Entendemos a tabela? Beleza. No presente, o particípio tem ação linear, então você tem que dar a ideia de que a coisa está acontecendo, e por isso ele vai dar uma ideia de gerúndio pra gente. Está acontecendo, né? Enquanto que no futuro, ele tem a ideia pontilinear, né? Alguma coisa que acontecerá, mas quando acontecer, aconteceu. Ou seja, é ponto, né? Não é algo que dura, né? É pontilinear. E com isso, nós temos a introdução ao particípio. Bem de boa, certo? Vamos ver na hora do exercício, né? Parece que é de boa isso aí. Bem de boa. Bom, vocês vão fazer, então, os exercícios agora, né? Essa semana, junto com aqueles outros que pagaram para trás. E na semana que vem a gente vai ver que começa a enroscar. Por quê? Porque aí a gente vai para o particípio aoristo, né? Bom, mas a gente já sabe mais ou menos, né? O aoristo, ele acrescenta o epsilon lá, não acrescenta? Acrescenta. Sim. Então vai ser mais ou menos na mesma pegada. Vai acrescentar o epsilon e vai ter as modificações de terminação. Então, quem aprendeu o aoristo lá atrás, não vai ter dificuldade para aplicar agora ele aqui. Quem não aprendeu, corre atrás para aprender. Quem não aprendeu, aí vai se lascar, então tem que voltar lá e rever. Corre atrás. E é isso. Então, por hoje é só. Tá. Amanhã, 8h30, aula. Isso que eu ia falar para vocês. Amanhã, tem como a gente fazer aula à tarde? Tem. Amanhã tá de boa. Não posso jogar futebol, então tá de boa. Porque amanhã eu vou ter uma reunião, 9 horas da manhã, no colégio. E então eu não vou poder